Salve, galera! É dia de cinema brasileiro na veia. Graças a Deus. Nosso programa de hoje vai trazer um duelo muito inusitado, que é o mesmo diretor em dois filmes diferentes. Se o cinema brasileiro, do fim da década de 70, conseguiu travar um diálogo com o realismo e, principalmente, com as estéticas do romance e reportagem da literatura, não tô gostando nada da situação. A barra tá ficando pesada. deve-se a esse argentino de Mar del Plata, radicado em São Paulo, Héctor Eduardo Babenco. Ele pilota dois fenômenos de bilheteria que a gente vai colocar em xeque hoje, trabalhando um pouco uma reflexão sobre a crônica policial e criminal. Para essa merda aí! Para essa merda! E as representações da vida carcerária na dramaturgia audiovisual deste país. Vida boa não é vida boa, não. A arena no set de hoje é perfumada de brasilidade para convidar vocês a correr atrás do grande legado de Héctor Babenco nas telas, com dois filmes que recentemente foram adicionados no acervo da Netflix. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, de 1977. A gente vai meter a mão nessa grana, hein? Carandiru, de 2003. Que beleza de mistura. Vamos ter um filho de cada cor. Salve Héctor Babenco, salve o cinema, roda a vinheta! Indicado ao Oscar e a Palma de Ouro pelo grande sucesso O Beijo da Mulher-Aranha, que colocou as narrativas brasileiras nas telas de Hollywood. How can you remember all this crap? You must be making it up. E ajudou a celebrizar Sônia Braga como uma das grandes divas da América Latina no mundo. Héctor Babenco foi o grande cronista dos underdogs, dos excluídos, daqueles que se encontram na margem entre a ilegalidade e a luta pela sobrevivência, sempre numa esfera do crime, do submundo. Babenco conseguiu que a sua produtora, HB Filmes, fosse um signo de sucesso e um signo de prestígio. Ele reuniu indicações à Palma de Ouro de Cannes, ele conseguiu ser júri do Festival de Berlim, ele tinha um carinho da comunidade cinéfila internacional, ele abriu debates nas comunidades judaicas sobre a representação da exclusão, da intolerância, do preconceito, viveu uma grande luta contra um linfoma que teve no Dr. Drauzio Varela, um grande parceiro. Drauzio Varela foi fundamental para a luta dele pela vida e não por acaso ele filmou o Carandiru quase como que um presente para esse grande médico e pensador da luta em prol da saúde no Brasil. Mas o Babenco trilhou uma carreira fabulosa nas telas, sempre que são levantadas as listas aí dos grandes filmes da década de 80, o Pichote, A Lei do Mais Fraco, rodado por ele no início dos anos 80, aparece. Está sempre nas grandes enquetes dos maiores realizadores latinos de todos os tempos. Mas o filme que coloca ele na rota das grandes arrecadações e na rota das premiações é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, lançado no fim da década de 70. Não faça isso comigo, Lúcio. O filme que passou pelo Festival de Taormina e que consagrou Reginaldo Faria como um grande intérprete das telas. O Reginaldo já tinha uma história como astro de grandes filmes com seu irmão Roberto Farias. Já tinha dirigido longas de sucesso como Os Paqueras em 69. Babenco volta à direção no início dos anos 2000, no auge ali da retomada, com o Carandiru, fazendo uma espécie de épico da luta social pelos direitos humanos, sobretudo no ambiente dos grandes presídios no país. Não tem ninguém me esperando lá fora. Nos anos 80, a Rádio Relógio tinha um locutor que chamava Ricardo Mariano. Você vai lembrar dele fazendo aquela chamada... Versão brasileira Herbert Richard. Foi a partir do trabalho do Ricardo Mariano que eu ouvi falar a primeira vez em Lúcio Flávio,
Passageiro da Agonia, porque ele chamava a atenção, num dos programas dele, sobre a literatura de José Louzeiro, pilar de um tipo de literatura que a gente chama de romance e reportagem. O Louzeiro pegou os feitos de um assaltante a banco, que era o Lúcio Flávio, chegou a entrevistá-lo, apurou uma série de situações, principalmente a relação desse contraventor com o Esquadrão da Morte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a chamada Escuderia Lecoq. Se a ditadura era tão proibitiva, cerceativa em relação às liberdades de expressão contra o governo, principalmente contra o governo fardado, por que era possível falar mal da polícia e denunciar a corrupção dentro dos âmbitos da PM e da civil? Foi isso que o Louzeiro fez. Posteriormente, ele emplacou grandes best-sellers como Araceli, Meu Amor, Pichote, que a gente já falou antes do filme, é baseado na prosa dele. Existem ainda aproximadamente nesse país 3 milhões de crianças que não têm casa, que não têm lar e que não têm origem familiar definida. Fazendo essa triagem de atores sociais da banda podre da lei e da banda mais podre ainda do banditismo, o Louzeiro ofereceu ao Babenco matéria-prima para fazer uma grande reflexão, não do bem contra o mal, mas de quem rouba no âmbito da ilegalidade plena e de quem rouba sob a farda. Eu vou aguentar a parada nesse chiqueiro. Mas fique sabendo de uma coisa. Olho por olho, dente por dente. Era essa a grande discussão que o Babenco travou, tendo como protagonistas Reginaldo Faria num desempenho primoroso. O filme passou no Festival de Gramado, foi ovacionado, e o papel do policial Moretti, encarnado por alguém que nos faz muita falta, Paulo César Pereio. Esse personagem é inspirado no Mariel Mariscot, o grande símbolo dos homens de ouro da Polícia Militar, dessa banda do Esquadrão da Morte. Por isso que tu foi em cana que nem um otário, né? O Babenco sofreu várias represálias, teve a casa metralhada, passou por ameaças, viveu uma vida de glórias por conta desse filme que vendeu 5 milhões e 400 mil ingressos. Depois passou por uma série de sucessos, fez carreira nos Estados Unidos, filmou com a Meryl Streep e o Jack Nicholson, Iron Weed, filmou Brincando nos Campos do Senhor. Depois de um período de um calvário pessoal, ele volta às telas dirigindo Carandiru, que, lançado em 2003, ano que concorre à Palma de Ouro em Cannes, vendeu, vou checar aqui no meu jandaia, no meu caderninho, 4 milhões e 700 mil ingressos. Foi um dos maiores sucessos do início dos anos 2000 no país. O filme foi uma consagração absoluta, demarcou a importância de Walter Carvalho como um dos maiores fotógrafos da América Latina, resgatando os últimos dias da Casa de Detenção São Paulo a partir de uma história que a gente chama de filme coral. São várias narrativas que confluem para o mesmo ponto de uma série de detentos dessa casa. De verdade, esse daí nem é do crime. Passa por uma transformação a partir da chegada de um médico que vai trabalhar em prol da erradicação das DSTs naquele espaço, interpretado pelo Luiz Carlos Vasconcelos, um grande trabalho. Apesar de toda a minha admiração pelo legado, pelo desempenho lendário do Reginaldo Faria, por toda a pesquisa que eu venho fazendo sobre a obra do José Louzeiro e a contribuição dele para as letras na investigação das representações da polícia na nossa prosa, meu coração vai bater hoje por Carandiru. Trouxe tudo que vocês gostam. Deusdete, essa aqui é a Catarina que eu te falei. Principalmente por conta das grandes descobertas que o elenco daquele filme fez. Ailton Graça no papel do Majestade e Miriam Cortaz como Peixeira. Só o fato de o Babenco ter presenteado a gente com esses dois grandes astros já coloca pra mim Carandiru assim no panteão da produção brasileira do século XXI. É o vencedor da nossa arena aqui de hoje. Fuçando meu jandaia aqui,
para deixar umas dicas para vocês. Eu fiz umas anotações que eu tô tão entusiasmado para conhecer o trabalho do Nicholas Hoult como Lex Luthor aí no Superman do James Gunn, que eu já tô chamando a atenção para vocês visitarem a internet para ler tudo que já saiu sobre esse projeto que ficou para 2025. E deixar uma dica que vem para a Mostra de São Paulo, The Shrouds, As Mortalhas, do David Cronenberg, que é o grande mestre do body horror aí. You'll never replace Becca. I'm not trying to. Mas a Mitos Editora tá lançando aqui no Brasil um ônibus, é o nome que a gente dá para as antologias de HQs, aquelas patacas que custam caro, mas vale a pena, que é o novo número do Conan, com texto de Kurt Busiek e desenhos de Timothy Truman. Ainda tem Cary Nord aí no pacote. Nessa antologia, a gente tem a revisão de alguns clássicos escritos por Robert E. Howard na época dos Pulps, entre eles A Câmara dos Mortos. Ainda tem um arco aí escrito por Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. A Mitos faz um trabalho editorial primoroso, então vale a pena, principalmente porque a Mitos está sempre ligada com quadrinhos que tem uma ponte com as telas, como o próprio Conan aí, filmado pelo John Milius ali na década de 80 com o Arnold Schwarzenegger. Um dos motivos pelos quais eu quis falar do Babenco hoje é quase fazendo um convite para vocês fuçarem Netflix, Amazon, Star Plus e correrem atrás dos grandes legados de realizadores e realizadores brasileiros que estão nessas plataformas. A Netflix fez um trabalho primoroso ao resgatar o cinema do Babenco e manter viva a obra de grandes diretores brasileiros. Por exemplo, Walter Salles está com Terra Estrangeira, ele e Daniela Thomas na grade da Netflix. Tem Central do Brasil, tem muita coisa do Nelson Pereira dos Santos. Deem uma fuçada nisso. E se vocês gostaram dessas dicas aí, deixa um like, se inscreve, comenta e principalmente, vou ler direitinho isso aqui. Clica no link, porque na descrição vocês vão pro site do 7x7, que é um grande empório audiovisual, com resenhas, com dicas, com playlists. Tem uma série de toques ali sobre o melhor do dorama. Vocês vão fazer a festa aí com uma série de referências da cultura pop, da cultura cinéfila. Acompanhe a gente, fiquem ligados e salve o cinema!